O que você deve saber antes de contratar um plano de saúde? Fica aqui que eu vou te explicar quais são as informações mínimas que você precisa ter na hora de contratar um convênio ou na hora de trocar o seu. Olá, tudo bem? Primeiro deixa eu me apresentar, eu sou a Patrícia, sou corretora de seguros especialista em planos de saúde. Bom, na hora de contratar o seu plano de saúde é muito importante você conhecer algumas regras. Aqui eu vou te explicar quais são as formas de contratação, os tipos de cobertura, rede de atendimento, regras de compra de carências e coparticipação. Essas informações vão te ajudar a fazer a melhor escolha. E se você precisar fazer uma cotação, vão me ajudar também, já que você, quando me ligar, você já vai estar com o assunto bem mastigadinho, beleza? Então vamos lá. Quais são as maneiras de se contratar um plano de saúde? Basicamente existem 3 formas, tá? A primeira é o plano de saúde individual ou familiar. A segunda é através de um plano coletivo por adesão. E a terceira é através de um CNPJ, um plano de saúde empresarial. Eu vou falar um pouco sobre cada uma delas. Plano de saúde individual ou familiar. Bom, nesse tipo de proposta, você consegue fazer o seu plano de saúde utilizando o seu CPF e assinando o contrato diretamente com a operadora ou seguradora que você escolheu. Não existe nenhum tipo de intermediário, a não ser o corretor de seguros especialista em convênio médico, claro. Esse tipo de contratação tem algumas vantagens. A primeira vantagem é o reajuste. A ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que fiscaliza as operadoras de plano de saúde, obriga essas operadoras a limitarem o reajuste, conforme o índice calculado pela própria ANS. Sendo assim, o reajuste dos planos de saúde individuais são bem menores se comparado a outras modalidades de contratação. Outra vantagem de você contratar o plano de saúde individual é que a operadora ou seguradora é obrigada a aceitar qualquer pessoa, em qualquer idade, mesmo com doenças pré-existentes. As operadoras podem estipular carências, mas não podem recusar ninguém de entrar no plano, diferente de outras modalidades que, acredite, podem negar a aceitação da sua proposta. A grande desvantagem de contratar o plano de saúde individual é que, diante de tantas regras impostas pela ANS, quase não existem opções desse tipo de convênio no mercado. Quando encontramos um plano de saúde individual disponível, normalmente ele tem rede de atendimento limitada e valor alto, dependendo da região. Infelizmente, grandes operadoras como a Amil, Bradesco, Sul América ou Intermédica, por exemplo, não comercializam planos individuais ou familiares. Então, se você tiver um plano de saúde individual de uma grande operadora, que antigamente elas comercializavam, e se você estiver satisfeito com o atendimento e com o preço, não cancele esse convênio. Você tem uma vantagem em ter um plano de saúde dessa modalidade, coisa rara hoje em dia. Mas também já encontramos casos aqui na nossa corretora que a pessoa tinha um plano individual da Amil, por exemplo, e que teve que trocar, porque o custo de um plano empresarial ficou praticamente metade do preço que ela estava pagando no individual. Então, depende de cada situação. Vamos à segunda forma de contratação, plano de saúde coletivo por adesão. Se você é pessoa física e quer contratar um plano de saúde de uma operadora ou seguradora renomada, como Amil, Bradesco, Sul América ou Notre Dame Intermédica, por exemplo, e se você quer ter atendimento nacional, reembolso, hospitais renomados na sua rede de atendimento, tá? Essa é a única forma de contratação para o seu caso. Essa contratação é feita através de uma associação, órgão de classe ou sindicato. A sua associação ou seu órgão de classe é que disponibilizam a contratação do plano, de acordo com a sua profissão. Além da associação ou sindicato, existe também uma administradora de plano de saúde que faz a intermediação entre o seu sindicato e a operadora, tá? A função da administradora é justamente administrar o seu contrato. Ela é uma ponte entre você e a seguradora. Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Vou dar alguns exemplos para ficar mais fácil, tá? Um dentista normalmente é associado à APCD, que é a Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas. A APCD tem um convênio com a Qualicorp, que é uma administradora de plano de saúde. Já a Qualicorp tem planos disponíveis para dentistas das seguradoras Bradesco, Sul América e Amil. Outro exemplo, um engenheiro é ligado ao CREA. A Qualicorp também tem planos disponíveis para engenheiros através do CREA. Parece complicado, mas não é. Um corretor de seguros especialista vai te ajudar a procurar o melhor custo-benefício para o seu caso. O reajuste do plano coletivo por adesão é de acordo com o sindicato.
Existem alguns fatores que influenciam no reajuste desse tipo de contrato. Os fatores principais são a inflação médica e a sinistralidade do grupo. A sinistralidade significa o quanto as pessoas que estão naquele grupo estão utilizando o convênio. Para calcular a sinistralidade, a operadora faz o cálculo de quanto foi arrecadado desse grupo versus quanto foi gasto com a saúde dessas pessoas. Nesse tipo de convênio, infelizmente, não existe um limite de reajuste estipulado pela ANS, porque não é um plano de saúde individual, e sim um plano coletivo. Esse tipo de contratação é considerado pessoa jurídica. A gente tem um vídeo aqui que faz um comparativo completo entre o plano de saúde individual e o plano coletivo por adesão. Vou deixar um link aqui para você assistir depois, tá bom? Se você quiser um comparativo em valores, pode me chamar que eu ou alguém da minha equipe fazemos para você. Daí, se você gostar dos valores e quiser contratar, a gente faz a contratação para você, tá bom? Agora, o plano de saúde empresarial. Se você tem uma empresa, seja ela de qualquer porte, pode ser inclusive o MEI, o microempreendedor individual. Você pode contratar o plano utilizando o seu CNPJ. Nessa modalidade, a proposta é feita diretamente pela sua empresa, a operadora de plano de saúde. Não tem nenhum outro intermediário, como no plano coletivo por adesão, né? Que precisa de uma administradora e também de uma associação ou órgão de classe. A única intermediadora é a corretora de seguros. Muitas pessoas pensam que podem contratar o plano de saúde diretamente da operadora, sem passar por uma corretora de seguros, mas isso não é possível, tá? Porque as operadoras e seguradoras não fazem venda direta. A comercialização dos planos de saúde são feitas exclusivamente através de uma corretora de seguros cadastrada na SUSEP. Existem algumas vantagens nesse tipo de contratação. A primeira delas é o preço, que costuma ser até 30% menor que os planos individuais ou coletivos por adesão. Outra vantagem é a grande diversidade de planos disponíveis para esse tipo de contratação. Existem muitas opções de planos, desde os mais básicos, com rede de atendimento local ou regional, até os planos mais completos, com atendimento nacional, assistência internacional e rede de atendimento incluindo os hospitais mais renomados do Brasil. Muita gente acha que a grande desvantagem é o reajuste, que no caso do plano empresarial não é limitado pela ANS. Realmente, o reajuste costuma ser maior que o plano individual ou familiar, mas com a nossa experiência de 24 anos como especialista em planos de saúde, a gente tem visto as operadoras fazerem muitas negociações de valores nos planos empresariais. Outra opção para reduzir o custo do seu plano empresarial, quando o reajuste for alto, tá? É trocar de operadora. Como são muitas opções e muita concorrência no mercado, os preços costumam variar muito entre elas. Aqui na nossa corretora, de tempos em tempos, em média a cada 2 anos, a gente apresenta para os nossos clientes opções de planos mais baratos, desde que a nova opção não prejudique as carências e nem a rede de atendimento do plano atual, claro. Em 80% dos casos, a gente consegue reduzir o custo mantendo os mesmos parâmetros. Agora, tipos de cobertura do plano de saúde. Você vai escolher 2 tipos de cobertura que podem ser ambulatorial e hospitalar ou só hospitalar. Vamos falar da ANS de novo. É a ANS que define quais as coberturas que os planos de saúde devem ter. Todos os procedimentos que os planos são obrigados a cobrir estão em uma lista bem extensa, que é o rol da ANS. Ele chama Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. Se você optar por contratar um plano de saúde ambulatorial e hospitalar, que é o mais completo, você tem direito a todas as coberturas do rol da ANS. Essa lista possui mais de 4.000 procedimentos, mas em resumo, todos os planos de saúde devem cobrir consultas, exames, procedimentos como fisioterapia ou quimioterapia, por exemplo, internações e cirurgias. Agora, se você optar pelo plano hospitalar, você tem direito a uma parte dessas coberturas, as que envolvem o hospital. No plano hospitalar, você vai ter cobertura de todos os eventos a partir da internação. Esse tipo de plano não cobre consultas e nem exames fora da internação. Mas existem 2 situações em que o convênio hospitalar vai cobrir exames e procedimentos. A primeira é para gestantes. No caso do pré-natal, o plano de saúde hospitalar tem cobertura de exames.
A segunda é no caso de cirurgia. Se depois de uma cirurgia você precisar de algum tratamento como fisioterapia ou quimioterapia, por exemplo, vai ter cobertura, mas desde que seja decorrente da cirurgia, tá? Se não resultar de uma cirurgia, o plano de saúde hospitalar não vai ter cobertura desses procedimentos. Os exames pré-cirúrgicos também têm cobertura, ok? A grande vantagem de contratar um plano hospitalar é o preço. Esse tipo de convênio costuma ser até 40% mais barato que o plano de saúde ambulatorial e hospitalar. Se a sua preocupação for com cirurgias e internações, que geralmente são os procedimentos mais caros, o plano de saúde hospitalar pode ser uma boa opção para o seu caso. Se você tiver interesse em fazer um comparativo de preços entre as duas modalidades, pode me chamar que eu faço para você, tá? Se alguém da minha equipe te atender, pode ficar tranquilo que todos os atendimentos aqui são sob a minha supervisão, tá bom? Ainda falta falar de rede, carências e coparticipação. Mas antes, quero te pedir um favor. Você está gostando do conteúdo? Se tiver, deixa um joinha aqui e se inscreve no nosso canal. Depois de definir qual vai ser o tipo de contrato do seu plano, se individual, coletivo por adesão ou empresarial, analise com cuidado a rede de atendimento. A abrangência costuma ser local, com atendimento só na sua cidade, regional, com atendimento na sua cidade e na região, ou nacional, em todo o Brasil, né? Inclusive com a possibilidade de assistência internacional. Se você costuma viajar muito e sabe que pode acontecer imprevistos, o melhor é contratar um plano com abrangência nacional. Mas se você não costuma viajar com frequência e quer um plano com custo reduzido, as opções com abrangência regional pode ser uma boa opção para o seu caso. Agora, a carência do plano de saúde. Esse é um dos pontos mais importantes a serem analisados na hora de contratar o seu plano de saúde, tá? Existem duas situações. É a primeira vez que você contrata um plano de saúde ou você já tem um plano de saúde e quer trocar. Se você ainda não tem um plano de saúde e vai contratar agora, você vai ter que cumprir algumas carências. Novamente, a ANS entra em ação para normatizar e fiscalizar as operadoras de planos de saúde. As carências máximas que a ANS permite que uma operadora imponha aos seus clientes é urgência e emergência, 24 horas, parto, que é de 300 dias, doenças pré-existentes, até 2 anos, e as demais situações, 180 dias. Mas raramente as operadoras exigem essas carências máximas, mesmo para quem não tem plano de saúde e vai contratar agora. Normalmente as carências são reduzidas e podem variar de acordo com cada operadora. Agora, se você já tem um plano de saúde e quer contratar outro, seja para reduzir o custo ou por insatisfação com o atendimento, você tem a possibilidade de entrar em um novo plano sem carências ou com carências reduzidas. Afinal, você já cumpriu as carências quando contratou o seu convênio atual, né? Para você que já tem convênio médico, existem duas formas de trocar o plano de saúde sem carências. A primeira delas é fazendo a portabilidade e a segunda é com a compra de carências. A portabilidade é um processo um pouco mais trabalhoso na hora de contratar um novo plano, tá? A compra de carências é um procedimento mais fácil e muito comum, porque muitas operadoras fazem a compra de carências, que é simplesmente a forma de você entrar em um plano novo sem ter que cumprir as carências de novo. Se você precisar de uma análise de compra de carências ou portabilidade, pode me chamar que eu te oriento, tá bom? Plano de saúde com coparticipação ou sem coparticipação. Por fim, vamos falar de mais um ponto a ser analisado na hora de contratar o seu plano, a coparticipação. Mas afinal, o que é coparticipação? O plano de saúde com coparticipação tem uma mensalidade mais barata do que o plano sem coparticipação. Porém, quando você utilizar consultas, exames, procedimentos ou uma internação, você vai pagar uma taxa extra para cada procedimento. Esse tipo de contratação é muito comum e cada vez mais utilizado, porque o uso é mais consciente e isso é bom para você e para a operadora. Só que é importante fazer uma análise detalhada antes da contratação do plano com coparticipação. Uma pergunta importante: você usa muito o plano de saúde ou só vai no médico em caso de necessidade? Se você não tem nenhum problema grave de saúde, se vai ao médico só em caso de necessidade ou só faz um check-up anual, contratar o plano com coparticipação pode ser um ótimo negócio para você. Mas se você tem um problema de saúde que exige acompanhamento com frequência ou utilização de terapias como fisioterapias, psicoterapias ou exames de acompanhamento, o plano de saúde com coparticipação pode ficar mais caro do que o sem coparticipação. Se você contratar um plano de saúde sem coparticipação,
Você vai pagar só o valor da mensalidade e tudo que você utilizar vai estar incluído nesse valor, sem nenhuma taxa extra. A gente também tem um vídeo completo falando sobre a coparticipação. Se você estiver pensando nessa possibilidade, acho que vale a pena assistir, tá bom? Vou deixar o link aqui. São várias informações, né? Então, quando você for cotar um plano de saúde e o corretor ou a corretora fizer um monte de perguntas, é por isso. A gente precisa dessas informações para poder te oferecer o menor custo com o melhor atendimento. Vou fazer uma observação sobre o atendimento de pós-venda. Isso é muito importante, porque enquanto você tiver com o plano, existe a possibilidade de você, em algum momento, precisar de ajuda do tipo solicitar reembolso, pegar boleto, alguma dificuldade de autorização de exames. Às vezes você pode ter alguma dificuldade em encontrar um especialista também. Aqui na nossa corretora, a gente não deixa o cliente ligar no 0800 de jeito nenhum, tá? Porque a gente tem uma equipe aqui para dar esse suporte para os nossos clientes. As meninas do nosso setor de pós-venda fazem tudo isso para você. Bom, é isso. Tem mais alguma dúvida? Quer que eu faça uma análise do seu plano atual para ver se dá para melhorar alguma coisa? É só me chamar que eu te oriento, tá bom? Os meus números estão aqui na descrição. E você? Qual foi a sua experiência com o plano de saúde? Conta aqui pra gente. Sua participação é muito bem-vinda, tá bom? Um beijo. Até mais!